o elenco se desgastou, né? O Palmeiras foi para a Bolívia enfrentar o time da Bolívia na altitude. Chegou aqui, o Bahia meio que amassou o Palmeiras, né? O Bahia foi superior no jogo, não foi um achado do Bahia, não foi isso. O Bahia foi superior jogando no Allianz Parque, né? Então tem que tomar cuidado, o Flamengo tem que tomar cuidado quando for participar de Libertadores. Tem que saber o que quer, o que o Flamengo pretende ganhar na temporada. Tipo, vamos descansar um pouco, já está 3-0. A gente vai conseguir administrar essa partida, mesmo sendo Corinthians, já tem um 3-0, vocês não precisam se cansar tanto assim. Até isso, ele consegue passar para os jogadores e a tranquilidade dos jogadores, eles demonstram. Então. E hoje, quando ele faz as alterações, ele consegue, a exceção feita ao Arrascaeta, que é um jogador para mim substituível, nos outros ele consegue manter o padrão. Porque o Bruno Henrique entra, vai lá de centroavante, consegue jogar, o Luiz Araújo tem boa qualidade técnica, mesmo jogando pela direita ou pela esquerda. As modificações, o Plata é um baita jogador, né? Baita jogador. Então, as alterações que ele faz mantém o time no mesmo ritmo. Para mim, é uma diferença muito clara de comportamento entre os jogos que vinha com dificuldade, o Flamengo, esses 2 últimos com empates, e esse jogo de hoje. O jogo de hoje foi a aplicação, a determinação, o cumprimento das obrigações, porque eu não acredito, isso é uma questão pessoal minha, e acho que do Zinho e do Fábio também, porque eles foram jogadores de futebol. Eu não acredito em jogador que entra em campo sem obrigação. Eu não acredito. O jogador de futebol ele tem que entrar em campo com obrigação. Claro. Olha, nós temos que marcar assim, desse jeito. Eu quero você aqui, quero você... E, com obrigações. Porque se o jogador entrar de qualquer maneira, o jogo sai de qualquer maneira. Então, o jogador entra com essa função determinada, aí é que entra o Felipe Luiz, explicando para cada um o que deve ser feito, mostrando o que deve ser feito. Hoje tem muita tecnologia, os jogadores recebem no celular, que tipo de trabalho ele vai fazer, como é que ele vai marcar, de que forma que o jogador adversário joga, recebe todas as informações. Hoje, o Flamengo aplicou tudo aquilo que tinha que aplicar. Qual foi o grande... Você pode perguntar assim, mas por que o Flamengo foi tão diferente? Porque o Flamengo fez uma coisa que o Corinthians detesta, marcou a saída de bola. Quando marca lá em cima, o Corinthians tem muita dificuldade. Os zagueiros do Corinthians são instáveis, não conseguem sair jogando. Se eles não encontram o primeiro passe, o segundo não sai. E aí a bola não chega na frente. E o Flamengo fez o que fez na partida de hoje com brilhantismo. Pois é, e um Corinthians ainda muito desconcentrado, mas vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho. O Felipe Luiz está falando ao vivo, vamos ouvi-lo. Vai certamente responder bastante sobre as questões ofensivas que deram certo hoje, mas agora são 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. E o que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, primeiro nível do... Tá muito alto. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons, depois a concentração, comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe... que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto ainda, não tem como baixar? Alô, tá bom, vamos embora. Alô, tá bom. Pode? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante.
Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida... na torcida, né? Senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né? Ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente contra a LDU na fase defensiva foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro em tão pouco tempo que ele retorna, depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Desse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível, e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo, e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele, e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele, e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito, muito bom, e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, em um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, o Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois, que parece que mesmo, o primeiro jogo deles juntos esse ano como titulares, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim, a escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com a Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então,
Muitas das vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí. E é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem de uma lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol. E também outro jogador que parece que não sentiu, né? Todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória e pela goleada de hoje. Eu queria falar sobre o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que teve a oportunidade de jogar contigo também aqui no Flamengo, e apesar de estar fazendo uma boa temporada, estar numa carreira sendo elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas, se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga talvez desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos. E é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair. Aqui as portas, a situação dele estava bem complicada realmente, as portas estavam se fechando e ele teve muita coragem de ir para Portugal, num clube de menor expressão, para poder mostrar o futebol. E aí eu acho que ao sair desse contexto do Rio de Janeiro, para ele foi muito bom e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então o goleiro que o mérito é dele, né? Conquistou tudo, conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira. E não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, eu sei que eu posso contar com ele. É isso aí, galera do Mengão. Palmeiras perdeu na primeira no Brasileiro. Flamengo ainda não perdeu no Brasileirão, né? Palmeiras perdeu a primeira jogando no Allianz Parque, jogando nos seus domínios. Ficou nítido aí para todo mundo ver, né? Que não era esperado, né? Essa derrota do Palmeiras. Não era mesmo, né? Esperado aí uma vitória. Isso deixa aí para qualquer um ver. Qualquer um que quiser enxergar, né, vê que não dá para colocar o time titular para enfrentar esses jogos complicados aí, jogos de Libertadores, e depois você vem e coloca o mesmo time para disputar o Campeonato Brasileiro. A situação fica complicada, a perna dos jogadores não suporta esse tipo de coisa, né? Ficou nítido para qualquer um que quiser ver, qualquer um que quiser enxergar, não pode colocar time titular um jogo após o outro. O Felipe Luiz, tomara que ele dose bem essa questão aí, para que o Flamengo consiga disputar as competições esse ano, não é nem esse ano, eu acho que time como o Flamengo, Palmeiras, eles têm que priorizar o Campeonato Brasileiro, né? O que é priorizar, cara? É colocar o que tem de melhor, né? Aí você tem um jogo de Libertadores, um jogo importante e tal. Aí às vezes você vai lá, dá um jeito de dar uma mesclada. Mas o jogo de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, ele tem que ter o seu melhor, tem que ter o melhor do seu elenco. Se for times igual Palmeiras e Flamengo, que são times favoritos a disputar o Campeonato Brasileiro. Acredito que o Palmeiras perdeu, porque realmente essas coisas acontecem. E também na questão de um jogo na altitude, né, que acabou pesando aí. Lembrando que o Flamengo também jogou na altitude, o Flamengo jogou no dia 22, terça-feira, né? E depois enfrentou o Corinthians hoje. O Flamengo também participou desse jogo na altitude e o Flamengo se desgastou mais ainda, né? Pensando nisso, o Flamengo desgastou um pouco mais do que o Palmeiras. Mengão, líder isolado com 14 pontos, 15 gols feitos.
somente 2 gols sofridos. O Palmeiras tem 7 gols feitos, 3 gols sofridos. Red Bull Bragantino em terceiro colocado com 8 gols feitos e 5 gols sofridos. Isso aqui não é uma realidade, né? Red Bull em terceiro, Cruzeiro em quarto. Isso aqui é algo momentâneo. Tomara que não seja momentâneo a Flamengo na liderança.